a mão no coração, feche os seus olhos, vamos falar com Deus agora. Querido Deus, nós entramos em oração na Tua presença, nós te agradecemos por mais esse dia, mais essa oportunidade, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez na Tua casa e podendo buscá-lo, ouvi-lo, adorá-lo, invocá-lo em favor das nossas vidas. Sabemos, meu Deus, que nada é impossível para o Senhor. Sabemos também que o impossível, que o sobrenatural, ele não acontece, ele é provocado. E eu oro, meu Deus, para que a Tua palavra possa adentrar os nossos corações, de tal forma, de tal maneira, que, meu Deus, sejamos movidos, impulsionados por ela, a passos ousados, atitudes incomuns, porque todos nós queremos viver algo inédito, algo novo, e o Senhor tem trabalhado para isso. O Senhor levantou um jejum, um clamor, para rompermos para um novo tempo. O Senhor quer que vivamos esse novo amanhecer, esse novo tempo, mas isso não acontece sem antes rompimentos internos, passos ousados, atitudes sobrenaturais. Senhor, derrama sobre nós o espírito da fé. Eu peço, meu Deus, derrama sobre nós o espírito da fé, Senhor. A fé viva, não a fé teórica. Não queremos, meu Deus, estarmos aqui nos enchendo de conhecimento, de letra, meu Deus, e anêmicos de fé, de espírito, que é o que move o Senhor. Como disse Davi, ele teria perecido se não cresce. A fé o salvou. A fé foi o seu diferencial. A fé, meu Deus, foi o fator determinante para que ele vencesse as guerras que ele venceu, para que ele se tornasse a pessoa que se tornou. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Então, meu Deus, eu não oro para que o Senhor nos dê uma medida de fé, porque ela já foi dada. Eu oro para que essa fé seja ativada, para que a palavra, meu Deus, possa entrar de tal forma e nos mover em fé, em nome de Jesus. Fala mais aos nossos corações nessa noite. Assuma o controle dessa reunião, conduza, e que nada impeça o Teu mover aqui. Se falhamos, se pecamos, se fizemos algo que Te entristeceu, nos perdoa, Senhor. Tem misericórdia de nós e lava-nos com Teu sangue agora. Que nada, absolutamente nada, impeça a Tua glória, o Teu poder, a Tua manifestação aqui. É o que eu peço a Ti, Senhor. Consagro tudo ao Senhor e tomo posse de um trabalho poderoso, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias. Pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2022. Diga 10 vezes mais. Incomparável será o meu ano, a minha vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Podem sentar, por gentileza. Vamos abrir novamente aqui em Marcos 2, versículo 1. Marcos 2, versículo 1 diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta.
e ele lhes pregava a palavra. Não diz o que Jesus estava, pregando, que história, que mensagem. Talvez estivesse falando, de como milagres foram e ainda são, ainda continuam sendo provocados. Poderia estar falando de como o mar foi aberto, Ele só se abriu depois que o Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Porque não era momento de orar, de clamar, era momento de marchar, de agir. Diga ao povo que marche. E à medida que o povo foi entrando, o mar se abriu. Porque nós temos que lembrar que o povo clamou por muito tempo. Ali era o momento de agir a sua fé, de dar prova da sua fé. Então diga ao povo que marche, que haja. Você, Moisés, estende a vara sobre o mar e fenda-o. Quer dizer, usa a sua autoridade e declare que um caminho seja aberto no meio do mar. E foi assim, levantando a vara, estendendo a vara sobre o mar, e o povo começando a marchar, que o sobrenatural aconteceu. Então, sempre que um milagre aconteceu, ele foi precedido por uma atitude de fé, um passo de fé ousado. Talvez Jesus estivesse contando muitas dessas histórias, falando de como o azeite foi multiplicado, quando a viúva teve a coragem, a fé, para deitar o pouquinho de azeite que tinha em cada vaso, de como a farinha e o azeite não faltou quando aquela outra viúva decidiu fazer primeiro para o homem de Deus. Então, milagres não acontecem, milagres são provocados. E por que eu estou aqui fazendo essas suposições do que Jesus poderia estar falando? Porque o contexto mostra isso. Mostra que na vida de muitos, como falamos ainda recentemente, muitos não precisam de mais um sermão, mais uma palavra. Precisa de uma ação, de uma atitude, de fé, de coragem, porque onde tem fé tem coragem. Muitas vezes não falta conhecimento, não falta saber o que fazer, falta ousadia, falta atitude, falta ação. Fé sem obras é morta. Essas pessoas estavam aqui, reunidas, então muita gente se reuniu de forma que não havia nem lugar junto à porta, porque tinha uma fé em Jesus. Tinham uma fé em Jesus. Mas, como muitos, a fé que muitos têm, que muitos, não vou dizer nem pratica, porque não há prática, não há ação. A fé que muitos têm é uma fé morta. Uma fé sem ação, uma fé sem atitude. E a fé sem atitude é uma fé morta. Aí diz assim: vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Então, vamos imaginar essa cena. Vieram alguns homens trazendo um paralítico. Vieram da onde?
Não sei. Sei que já houve um esforço, né, para chegar até onde Jesus estava. Já houve ali uma força-tarefa, né? 4 homens carregando o paralítico, carregando um homem numa maca. Isso demanda esforço, demanda trabalho. E quando lá chegaram, não puderam entrar porque a casa estava lotada. Não tinha por onde adentrar o paralítico. Esses homens estavam tão determinados a verem esta situação, né, mudada, esse paralítico curado, que nada foi um obstáculo, a multidão não foi um obstáculo, eles não enxergaram os obstáculos, eles criaram uma alternativa. Né? A fé cria um meio, ela encontra um meio, né? Ela não enxerga as impossibilidades, ela cria um meio. Então, quando eles viram que não dava para entrar pelas portas ou janelas, eles tiveram esse impulso do Espírito de descerem o paralítico pelo telhado. Ou seja, isso demandaria também mais esforço, né? Carregar um homem numa maca já não era fácil, imagina então subir esse homem até o telhado, abrir um buraco do tamanho da maca, descer pelo telhado. Enfim, isso mostra, toda essa ação, né, mostra o quanto eles criam, o quanto eles queriam, né? Querer não é poder. Muitos querem, mas nunca possuem o que desejam, porque há um desejo, há um interesse, mas não há o empenho, um esforço, uma superação, uma determinação, um rompimento. Nós sempre falamos que Deus, Ele não responde desejo, vontade, sonho. Ele realiza sonho, mas Ele responde, Ele responde fé. Muitos fazem o questionamento, será que Deus não me vê? Ele nos vê. Aí eu posso lembrar da Agar, que achava que Deus não a via. Até que Deus falou com ela, e ela ficou maravilhada, Deus me vê. Sim, Deus nos vê. Mas Ele não quer apenas nos ver, Ele quer ver a nossa fé. No versículo seguinte diz assim, vendo, vamos juntos, vendo a fé que eles tinham. Então esse versículo aqui é muito importante, né? É o versículo chave. Por que que a situação foi mudada? O paralítico foi curado? Porque a fé foi vista. Jesus não os viu somente. Jesus viu a fé deles. Viu a fé deles por meio de suas obras, por meio de sua determinação, de sua superação, de sua criatividade, né? O Senhor viu a fé desses homens, por meio da capacidade de romper com todos os argumentos que eles mesmos poderiam apresentar, porque aquela atitude não era uma atitude comum, ninguém costuma entrar numa casa pelo telhado. Segundo, a casa não era deles. Terceiro, o que poderiam pensar e falar a respeito deles? Que reação, né, ou retaliação poderiam sofrer agindo daquela maneira? Então, muita coisa passa pela nossa mente,
pode passar pela sua mente, para impedir que você responda aquele impulso do Espírito e dê aquele passo de fé que vai ser determinante, que vai chamar a atenção do Senhor e vai provocar o sobrenatural na sua vida. E você tem que silenciar todas essas vozes, pensamentos, argumentos. É como a mulher do fluxo de sangue. Ela não tinha nada favorável a ela, né? Mas o que ela fixou na mente dela? O pensamento certo: se eu tocar, eu vou ser curada. Mas ela podia pensar: eu estou frágil, eu estou fragilizada por conta da doença, né? Como é que eu vou alcançar Jesus se uma multidão o cerca? Como é que eu vou ter força para chegar até Ele? Segundo, a religião não permite que eu chegue até Ele, que eu me aproxime das pessoas. Eu sou considerada imunda por conta dessa hemorragia, né? A religião não me apoia, eu não tenho nada favorável. Se eu for descoberta, eu posso ser morta, apedrejada. Então ela podia se agarrar a muitas vozes, pensamentos, mas ela focou uma única coisa: aquilo que o Espírito, certamente o Espírito colocou dentro dela. Se eu tocar, eu vou ser curada. E ela foi. E ela foi a única ali que extraiu poder, virtude do Senhor Jesus. Tinha uma multidão tocando. Os próprios discípulos ficaram sem entender quando Jesus perguntou: quem me tocou? Porque tinha uma multidão tocando. E esse é o ponto, né? Tem uma multidão tocando, tem uma multidão buscando a Deus, mas quem realmente está tocando em Jesus, buscando, né, com uma fé que o agrada? Tem uma multidão. Tinha uma multidão aqui, nesta casa, ouvindo o Senhor falar, com certeza sobre acontecimentos poderosos, gerados por atitudes corajosas, passos ousados de fé. Quem se moveu? Quem se moveu? Não é interessante que quem provocou o milagre foi inclusive quem chegou depois e nem ouviu a palavra? Não estou dizendo que não temos que ouvir, porque a fé vem do ouvir. Diga: a fé vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. A fé vem do ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então eu preciso ouvir a palavra de Deus. Mas agora diga assim: milagres, mudanças acontecem por meio da ação da fé. Entende? A fé vem do ouvir, o milagre, a mudança vem do agir com base no que você ouviu. Então, se eu ouço a palavra, se eu conheço a história, se eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não faço, eu não ajo de acordo, eu não dou os meus passos de fé, na minha vida não acontece. Eu vejo acontecer como todos aqui viram no final, inclusive glorificaram a Deus, né, pelo que aconteceu, dizendo: nós nunca vimos nada igual, mas viu na vida do paralítico. E a pergunta que muitos precisam responder para si mesmos é: até quando eu vou ver o sobrenatural acontecer na vida dos outros? Até quando eu vou glorificar a Deus pelo sobrenatural na vida dos outros? Até quando eu vou aplaudir os testemunhos, os milagres, as mudanças que estão acontecendo na vida dos outros?
Essa é uma pergunta que muitos precisam responder. Até quando? Vou ficar maravilhado, encantado, né? E aplaudindo o que Deus está fazendo na vida dos outros. Deus não quer fazer também na sua vida? Ele não quer fazer na vida de todos? A oportunidade não é dada a todos? Quando um portal se abre, é para todos. A terra prometida não era só para Josué e Calebe. Era para todo aquele povo que saiu do Egito. Era para todos. Mas só Josué e Calebe com seus descendentes entraram, porque neles, diga comigo, havia um outro espírito. Que espírito? O espírito da fé. Eles acreditavam. Eles criam realmente na promessa. Eles focaram a coisa certa, focaram a promessa, não focaram o problema, não focaram as dificuldades, não focaram os gigantes. Então, o portal é aberto para todos. Todos estavam ali ouvindo Jesus falar a palavra, pregar a palavra. E certamente, contando histórias como a abertura do Mar Vermelho, contando histórias de como Isaac prosperou na terra dos filisteus, contando a história das viúvas, que provocaram o sobrenatural com passos ousados, passos de fé. E é interessante que chega alguns homens depois, que nem estavam ouvindo a palavra, mas certamente já tinham ouvido, e é onde eu digo, eu reforço, que na vida de muitos não falta palavra, falta, diga, faltação. Faltação. Falta atitude. É como o cego Bartimeu, quando disseram, que era Jesus que estava passando, ele já imediatamente começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, quando ele soube que era Jesus, ninguém precisou dizer para ele: olha, esse homem cura, esse homem liberta. Isso já estava dentro dele, ele cria nisso. Ele só precisou agir. Ele só precisou agir. Então, muitas pessoas não estão vivendo mais, e não é falta de palavra, é falta de ação, de provocar o sobrenatural, com passos ousados, atitudes incomuns, porque o que esses homens fizeram não foi comum. Não foi comum, e com certeza, como acontece quando uma pessoa sai do nível da maioria, ela é criticada, ela sofre oposição. Quando uma pessoa se dispõe a fazer algo diferente, ela tende a incomodar. Então, com certeza, esses homens foram questionados, foram criticados, mas é aquilo, quando uma pessoa quer e acredita, ela se torna uma pessoa imparável. Não vai ter crítica, não vai ter argumentos que vão convencê-la a desistir, a abrir mão. Ela não vai ceder à pressão. Ela sofre pressão, mas ela não cede às pressões. Então, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Observe que dá uma pausa na história, O escritor tira o foco do paralítico e agora volta para os que estavam ali ouvindo a palavra, porque eu penso que o foco é exatamente esse. Tem muita relevância, obviamente, o que aconteceu com o paralítico, esse movimento de fé
que chamou a atenção do Senhor Jesus, que provocou o milagre, mas observe como a história, né, ela se volta novamente para quem estava ali ouvindo a palavra. Dentre os que estavam ali, está aqui, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Dentre o povo que estava ouvindo a palavra, tinha mestres da lei. Pessoas que quando Jesus falava e contava as histórias, com certeza estava ali, né? Dizendo no seu íntimo, essa eu já conheço, essa história eu já ouvi. Está entendendo? Tinha gente ali, que tudo que Jesus estava falando não lhe era novidade. Gente que não faltava letra. E é isso que cada um precisa, sabe, se analisar, se observar. Será que, com os anos de igreja que eu tenho adquirido realmente maturidade espiritual? Eu tenho vivido experiências com o poder de Deus? Ou eu tenho me tornado apenas um religioso legalista? Alguém que sabe, que acha que sabe mais, que já sabe tudo, mas que não tem na vida, né, o resultado, por exemplo, que esses homens tiveram com o paralítico. Porque mais vale para Deus um coração cheio de fé, crédulo, do que uma pessoa com muito conhecimento, que não pratica esse conhecimento. Entende? Ainda hoje a bispa falava de alguém que enviou o seu testemunho, e pela maneira como ela falava, você vê que era uma pessoa com pouco conhecimento da palavra. Mas, do pouco que ela ouviu, conheceu, aquele pouco foi misturado com a fé, né? O que ela entendeu, ela já está agindo, com base no que ela entendeu. Quem está entendendo? Ela está vivendo à altura do seu conhecimento, ela não está só adquirindo conhecimento. A palavra tem sido pregada, ela conheceu pelo programa, e aquilo que o Espírito tem tocado o coração dela, a palavra tem falado, tem aberto a mente dela, ela tem entendido, ela tem feito, ela tem praticado, e ela tem tido resultado. Então, quando não há resultados, é porque estamos dormentes na fé. Estamos acostumados, muitas vezes, com o ambiente da igreja, com acesso fácil à palavra, e a palavra já não é recebida da maneira que deve ser recebida. Num coração, né, rasgado, num coração aberto. Muitas vezes é isso aqui, estavam ali sentados alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Raciocinando o quê? Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então eles estavam ali, mas estavam fechados. Estavam cheios de si, estavam procurando defeito. Estavam ali analisando, observando e não absorvendo, não misturando com a fé. Diante daquele acontecimento, olha o que pesou para eles.
eles viram um movimento de fé, eles viram a palavra criando vida diante deles, porque, como eu disse, Jesus talvez estivesse falando de uma das histórias que mostra, né, como um milagre acontece, como um milagre é gerado. Talvez Jesus estivesse falando uma dessas histórias que mostra como o sobrenatural acontece, com uma atitude ousada, um passo ousado, né? Algo até considerado louco, sem sentido. Tem sentido um homem pegar uma vara e bater no mar, crer que o mar vai se abrir? Tem sentido ou não? Tem sentido andar em volta de uma cidade crendo que do nada os muros dela vão ruir? Sim ou não, gente? Não tem sentido. Mas foram essas atitudes que provocaram o sobrenatural. Eles estavam ali ouvindo essas histórias, de repente, eles recebem da parte de Deus. Isso aqui foi providencial para eles. Uma ilustração dessa fé que estava sendo narrada por Jesus. Quem está acompanhando, pessoal? Eles tiveram a oportunidade de ver uma ilustração ao vivo daquilo que possivelmente Jesus estava pregando para eles. Mas olha o que pesou para eles. Não pesou o que eles viram, aquele movimento, aquela atitude ousada. Eu não creio que naquela casa todos estavam sãos. Eu não creio que dentro daquela casa não havia um doente sequer, um oprimido, talvez até um paralítico ali no meio. Mas vieram esses homens, carregando esse paralítico, e exemplificaram o que Jesus estava possivelmente pregando, falando para eles. Mas eles estavam lá, remoendo em seu íntimo. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, porque pensamentos têm presença. E Jesus, né, com discernimento, sensível, percebeu, né, a presença negativa ali, incrédula, e disse, né, por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico? Ele não diz o que é mais difícil dizer, o que é mais fácil, que para ele não tem coisa difícil. Diga, nada é difícil. Tudo é fácil para Deus. Complexo, os problemas são para nós. Difíceis são os nossos olhos. Mas para Deus é isso, né? O que é mais fácil? Não tem coisa difícil, não tem o mais difícil. O que é mais fácil? Tudo é fácil, tudo é simples para Ele. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, vamos juntos, nunca vimos nada igual. Guarde essa colocação aqui, Nunca vimos nada igual, porque o portal que está aberto é para que todos possam dizer o mesmo em relação ao que Deus quer fazer na sua própria vida. Deus quer se manifestar na vida do seu povo de forma tão surpreendente, tão sobrenatural,
que todos possam dizer isso: eu nunca vi nada igual. Deus me surpreendeu. Deus foi além das minhas expectativas. Deus fez mais. Ele operou infinitamente mais, além do que eu pedi, pensei, imaginei. Ele me surpreendeu. Ele me surpreendeu. Todos ficaram atônitos, maravilhados, dizendo: nunca vimos nada igual. Mas é lógico, nunca alguém havia tido, manifestado uma fé como essa. Nunca antes alguém, abriu um buraco no telhado. Então, nós não podemos esperar viver algo inédito, porque aqui fala de algo inédito. Nunca vimos nada igual. Isso é novo, isso é inédito. Tendo atitudes comuns, fazendo as mesmas coisas. Essa palavra veio ontem e ela continua hoje, porque Deus quer que nós entendamos que o portal para se viver milagres inéditos, coisas realmente surpreendentes, que nos deixarão e deixarão todos atônitos, está aberto. Mas nós não podemos ficar na condição do povo, muito menos na condição dos mestres da lei, que estavam ali ouvindo a palavra, tinham uma fé para estar ali, mas uma fé que não chamou a atenção do Senhor, que não fez com que Jesus enxergasse a fé deles, entende? Estavam ali, tinham uma fé, mas não viveram suas mudanças, seus milagres. Essa multidão estava ali, não somente para ouvir a palavra, mas porque também tinha necessidades, tinha questões, tinha problemas. Tinha problemas. Mas é assim, Jesus, ele responde fé, ele não responde necessidade, ele não responde problemas. Ele não está me vendo, ele está vendo, ele viu, não somente esses homens, viu a fé deles. Eu não sei, talvez tivesse um outro paralítico ali, dentro da casa. Só que Jesus só viu o paralítico, não viu a fé desse paralítico. Isso é uma suposição minha. Está entendendo? Talvez tivesse outros paralíticos. No tanque de Betesda, por exemplo, não ficava lá uma grande concentração, de cegos, surdos, paralíticos. Lembra? Acho que João 5, fala do tanque de Betesda. Ficava ali, o primeiro que descesse no tanque quando as águas eram agitadas, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. E lá tinha um homem que ficou 38 anos, que quando Jesus o viu, estava deitado. Que quando Jesus perguntou se ele queria ser curado, saiu dele uma justificativa, uma explicação do porquê ele estava lá há tanto tempo. Ao que Jesus lhe respondeu: levante-se. Levante-se. Pegue a sua maca e ande. Quer dizer, cobrou dele uma atitude, porque ele estava ali há tanto tempo e não era por falta de oportunidade. Era por falta de atitude. Não tinha a ver com suas justificativas e argumentos. Tinha a ver com a sua inércia, com a sua passividade. Ele esperava que alguém o colocasse, que alguém o levasse. O problema dele era esse. Ele queria que alguém tivesse fé por ele.
E ele tinha, né, que praticar a sua fé. Tanto que quando ele ouviu esse levante-se, ele se levantou e ele começou a andar. E nem no tanque teve que descer, ninguém precisou ajudá-lo. Amém, gente? Então o que eu quero mostrar com esse texto, com essa leitura, que o que Deus está esperando de muitos é isso. Se o que eu ouço não me move, do que adianta estar ouvindo? Agora, claro, não receba isso de forma, não receba jamais uma palavra por condenação, né? Mas por convicção. Se o que eu estou ouvindo não me move, do que adianta? Eu estou perdendo meu tempo. Nada vai mudar. A palavra tem que nos mover. A palavra tem que nos impulsionar. Nós temos que dar passos de fé com base no que estamos ouvindo. Nós temos que olhar, né, para histórias como essa. Espera aí, esses homens fizeram algo incomum, algo que nunca tinha sido feito antes. Agora trago para mim, traga para você. O que é que eu vou fazer que eu nunca fiz? O que é que nós vamos fazer que ainda não fizemos? Que passo, que atitude de fé nós vamos ter que ainda não tivemos? Que se nós perguntarmos aqui, quem quer viver um milagre inédito? Todo mundo vai dizer, eu quero. Todo mundo vai levantar a mão. Quem quer, né, poder olhar e dizer, meu Deus, eu nunca vivi algo igual. Todo mundo quer essa experiência, ver a glória de Deus na sua vida, viver algo novo. E olha só o mover do Espírito, olha os trabalhos que foram levantados, o jejum do novo amanhecer, o clamor do romper para um novo tempo. Deus já está nos levando para um novo tempo, o portal para viver um novo tempo, coisas novas, inéditas, que nunca vimos, nunca imaginamos, está aberto. Mas não vamos sem essa atitude de fé, sem esse comportamento de fé. Se ficarmos na condição do povo que estava ali, né, ouvindo, mas não é importante ouvir? É importante ouvir, mas se eu não colocar em prática, coloca para mim, Hebreus 4:2, se eu não colocar em prática a palavra, ela não tem proveito algum, se eu não misturar com a fé. Está aqui, ó, porque também a nós, na Almeida, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não foi misturada com a fé naqueles que a ouviram. A palavra, porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, quer dizer, todos ouviram a mesma palavra, o portal foi aberto para todos, uns passam por ele, outros não passam. Uns acompanham o mover da nuvem, outros não acompanham, ficam para trás. Por quê? Porque a voz do medo, a preocupação com o que os outros vão pensar, o orgulho, impede que ela haja, tome decisões, faça aquilo que o Espírito está impulsionando. Não perca as oportunidades. Deus não espera que você espere de forma passiva o que sonha e deseja. Ou seja, Deus não quer que você passe a sua vida dizendo que Deus tem promessa, que Deus prometeu, que Deus falou. Não, porque naquele jejum, naquele trabalho, Deus falou, Deus prometeu. Eu tenho promessa de Deus.
Porque quando eu tinha 10 anos, quando eu era uma criança, né, foi dito isso para mim, tá? E o que eu tenho feito, o que nós temos feito, para dar condições ao cumprimento dessas promessas, né? Como foi lido ainda ontem na abertura do culto, pelo bispo Fernando, todas as bênçãos virão sobre nós e nos acompanharão se obedecermos. Então, nós temos que nos tornar especialistas em princípios. Cumpra com os princípios e a palavra se cumprirá na sua vida. Obedeça e as bênçãos virão. As bênçãos não estão vindo, princípios estão sendo quebrados. Eu não estou vivendo as promessas. O problema está em Deus. Josué pôde dizer que nenhuma promessa, nenhuma das boas promessas que o Senhor fez, porque Ele só faz boas promessas, né? Nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Mas aí você vê lá em Josué, a Bíblia dizendo que tudo que Deus ordenou a Moisés, e Moisés passou para Josué, Josué cumpriu sem deixar passar nada, cumpriu a risca. Então ele deu condições para Deus cumprir com a sua palavra, com as suas promessas, e ele poder finalizar seus dias testemunhando o cumprimento de todas elas. Agora tem gente que passa uma vida dizendo, Deus tem promessa, Deus prometeu, passa uma vida sonhando, desejando, mas Deus não responde sonho, Deus não responde desejo, Ele realiza sonhos, só que Ele responde fé. Ele precisa ver a nossa fé, Ele precisa da nossa fé em ação. Aqui em Mateus 14, 22, diz assim, logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Jesus insistiu porque, por certo, estavam relutantes. Por quais motivos? Na Bíblia não fala, porque estavam relutantes. Talvez, dentre eles, e certamente tinha, né? Pedro era um pescador, vivia de pesca, então entendia de mar. Talvez não fosse o melhor tempo, né? A melhor época para sair em alto mar. Então, estavam com medo. Mas se Jesus estava dizendo, vão para o outro lado, entrem no barco e vão para o outro lado, e esse outro lado significa viver coisas novas, novo tempo, coisas novas. Então, se eu tenho uma palavra de Jesus, dizendo vai, eu não tenho que temer. Ainda que tenhamos e sempre teremos desafios, obstáculos, fazem parte, eu preciso me agarrar, né, à palavra, à promessa. Se eu tenho uma palavra, se eu tenho uma promessa, eu tenho tudo que eu preciso, né? Deus vai ser comigo. Então Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Apesar do ponto de partida, não é interessante isso? Apesar do vento soprar contra, eles estavam indo. O vento não estava impedindo. Tinha ondas, tinha o vento contrário, mas observe que havia ali uma graça, um favor, eles estavam indo. E é isso que nós temos que firmar dentro de nós. Se o Senhor falou que você vai para o outro lado, então diga comigo, eu vou. De um jeito ou de outro você vai chegar lá.
Se ele diz que você vai para o outro lado, então você vai para o outro lado. Então tinha ondas, tinha vento contrário, mas estavam indo, já estavam distante do ponto de partida. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Em outra passagem interessante, a Bíblia fala que Jesus viu que eles estavam, em dificuldade em alto mar. Então, mesmo à distância ali, o Senhor viu e o Senhor foi, porque nós podemos ter essas sensações, de que estamos desamparados, estamos sozinhos, não estamos sendo vistos, mas essa não é uma verdade. O Senhor sempre nos vê, nada passa despercebido, nada está oculto aos seus olhos, Ele contempla os bons e os maus, tudo está descoberto aos olhos dele, nada passa despercebido. O que acontece é que nós queremos senti-lo sempre conosco, e muitas vezes vamos sentir o contrário. Só que nós não podemos ser guiados por sentimentos, mas por fé. O meu justo viverá por fé, não por sentimentos. Então eu me sinto só, eu me sinto desamparado, mas o Senhor disse que estaria comigo. Então eu tenho que me ater à palavra. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Você vê o que o medo faz. E aqui também vemos como ainda havia uma influência da cultura grega, porque isso vinha, essa ideia de fantasma vinha da cultura grega. Então, apesar de já estarem caminhando com Jesus, você vê que ainda sofriam a influência daquela cultura. Gritaram com medo, é um fantasma. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Observe que partiu dele isso, Dele não, foi um impulso do Espírito. E nós temos que estar sensíveis. Temos que pedir a Deus, inclusive, essa sensibilidade ao Espírito, porque Ele nos impulsiona. Ele nos impulsiona. Olha o impulso que o Espírito deu ao Pedro aqui. Se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. O Espírito o impulsionou a fazer algo lógico? Sim ou não, gente? Alguém anda, flutua sobre as águas? Não é lógico. Mas ele viu Jesus andando, e o Espírito colocou dentro dele isso, que ele podia viver essa mesma experiência. E detalhe, não tinha só ele no barco, os 12 estavam lá. Os 12. Aqui nós vemos o Pedro se manifestar. Será que o Senhor não colocou isso no coração de todos? Será que todos ali não podiam ter vivido essa experiência sobrenatural? Por que só Pedro seria impulsionado pelo Espírito a uma atitude incomum como essa? Você acredita que só Pedro foi impulsionado? Eu creio que um portal, quando se abre para todos. Eu creio que outros também, aliás, todos ali, quando viram Jesus, e quando ouviram Jesus dizendo: coragem, sou eu. Por que ele disse coragem? Primeiro, que não era para temer, e segundo, que era para ousar. E aí o Pedro: se é o Senhor, então manda eu ir ter contigo.
sobre as águas? Qual foi a resposta de Jesus? Venha. Jesus disse, não, fica aí é seguro, né? Fique aí dentro do barco, que é mais seguro, né? O mar tá violento, melhor você não se arriscar. Não, venha, respondeu ele. Venha, porque o Senhor gosta disso, o Senhor quer que sejamos ousados, porque a Bíblia diz que o justo é intrépido, é ousado, é corajoso como leão. O Espírito que Ele nos deu é de coragem. E todas as vezes que você se sentir intimidado com algo, você precisa se levantar no seu espírito e começar a repreender e expulsar aquele medo, aquela insegurança, aquela hesitação. Você tem que expulsar isso da sua vida, porque isso não é de Deus. Não é o Espírito de Deus, não vem de Deus. O medo, a insegurança, a hesitação. O Espírito que Deus nos deu é um espírito de coragem, de ousadia. O justo é corajoso, é intrépido. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco. Diga, Pedro saiu do barco. Nós jamais vamos andar sobre as águas, viver algo sobrenatural, sem arriscarmos na fé, sem passos ousados. Como o bispo Fernando ontem disse, fé é isso, você dá o passo e Deus coloca o chão depois. Você não pode esperar se sentir seguro para dar o passo. Dá o passo, confia em Deus, age, ousa. Foi postado agora há pouco nas redes sociais um testemunho lá de Rio Preto. Eu peço que você assista depois esse testemunho. Resumidamente, a pessoa tinha uma causa na justiça e dentro dele aquilo era injusto, e o valor que ele tinha ali já vinha, acho que desde de outubro, vinha se arrastando isso, acho que foi, não lembro agora, eu ouvi rapidamente, eu não lembro se foi agora em março, abril, alguém já viu? Foi agora que ele decidiu fazer um voto com Deus. O dinheiro que eu estou guardando para pagar essa causa aqui, não é justa, né? Eu vou fazer como voto. E ele fez na certeza, na convicção de que Deus ia dar ganho de causa para ele. Em 15 dias. Né? O que estava se arrastando em 15 dias foi resolvido. Né? Deus deu ganho de causa para ele. Por quê? Porque essa atitude chama a atenção de Deus. Deus espera que você tenha essa coragem de se arriscar nele. Né? Venha, Pedro. Pedro saiu do barco. Pedro arriscou. Pedro acreditou no improvável, no impossível. E andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Esse é um problema muitas vezes. Né? A pessoa perde o foco, se distrai, tira o seu olhar de Jesus, da palavra, se envolve com os ventos. E esse vento pode ser muita coisa, podem ser vozes, pode ser muita coisa que tira o seu foco daquilo que realmente importa, que é Jesus, que é a palavra. Ele começou a afundar, mesmo depois de já estar andando sobre as águas, para mostrar que se você não se mantém focado, atento, você pode, da vitória, descer para a derrota. Como Israel, viveu uma grande vitória, conquistando Jericó, mas em seguida sofreu uma derrota vergonhosa, perdendo para o povo de Ai.
Então, assim, saiu do céu para o inferno, né? Foi de um extremo ao outro. Viveu uma glória. Conquistou uma cidade impossível de ser conquistada. Na sequência, perdeu para o menor inimigo de Canaã. Povo mais fraco. O povo mais fraco derrotou eles. Para mostrar que se você se distrai, né, aquilo que não tinha como prevalecer, prevalece. O inimigo que não tinha como te vencer, te subjuga. Então, isso mostra a importância de continuidade, continuismo. E quem mostra continuidade? Quem é maduro. Por isso Deus tem trabalhado maturidade, né? Deus quer confiar coisas grandes nas nossas mãos, mas Ele precisa de um povo maduro. E uma das características de uma pessoa madura é isso, essa estabilidade, esse continuismo, esse foco, né? A pessoa sabe onde deve estar, sabe o que tem que fazer, ela não se distrai, ela é focada. Criança que é assim, né? Hora que é uma coisa, outra hora que é outra. Quer tanto brinquedo, quando ganha o brinquedo, brinca com a caixa, para mostrar para nós, né, que elas não sabem o que elas querem mesmo. E que elas não podem receber tudo o que elas querem, não podem ganhar tudo o que elas querem, porque nem valor vão dar aquilo. Né? Nós é que sabemos o que elas precisam e devem receber. Concorda comigo ou não? Né? Elas não sabem. Eu quero tanto, pai, quero tanto isso. Você dá aquilo, daqui a pouco fica jogado, né? Não dá o mínimo valor para aquilo. Você está pagando lá um negócio ainda, já está lá no chão, sendo chutado. Então, por quê? Criança não sabe o que quer, é inconstante. Agora, o adulto, o maduro, tem foco, sabe o que quer, é determinado. Então ele começou a afundar, porém ele gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas olha que interessante, com uma pequena fé em ação, ele viveu o sobrenatural. Entende? Porque Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer: esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e assim lhe será feito. Porque não tem a ver com o tamanho. Claro, a nossa fé tem que ser desenvolvida, tem que ser acrescida de virtudes. A Bíblia fala que nós devemos acrescentar virtudes à nossa fé, ela tem que desenvolver. Né? Eu tenho que ouvir, quanto mais eu ouço a palavra, né, mais minha fé tende a aumentar, porque a fé vem do ouvir. Agora, se eu não usar essa fé, se eu não der vazão a essa fé, com declarações, com passos de fé, enfrentando situações, arriscando em Deus, tendo atitudes incomuns, muitas vezes consideradas loucas, sem sentido, tem lógica, sair do barco e andar sobre as águas, não tem lógica, mas de quem veio? De onde veio esse impulso? Quem disse venha? Foi o diabo? Venha, Pedro. Não, foi Jesus. E quem colocou dentro dele? Foi o Espírito Santo, que se fosse o diabo, o próprio Jesus tinha dito: não faça isso. Né? Então Deus colocou, Deus impulsionou, como impulsionou aqueles homens a abrirem um buraco no telhado da casa de um desconhecido. Então, Deus está esperando de nós ação, atitude, ousadia, passos ousados. Tem um portal aberto para milagres inéditos. Creia nisso. Mas isso vai exigir de cada um de nós atitudes inéditas de fé. Passos inéditos de fé. O que eles fizeram, o que eles viveram não foi comum, mas o que eles fizeram também não foi comum. Não foi comum. Então, é hora de você, de cada um de nós, né? Porque a palavra é para mim, é para todos. De nós sairmos do nível que nós estamos.
e fazemos o que nós nunca fizemos. Se eu quero viver o que eu nunca vivi, então é hora de fazer o que nós nunca fizemos também. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Eu gastei um tempo maior falando aqui dessa passagem de Marcos 2, 1 a 12, para mostrar exatamente isso. Que a fé vem do ouvir, mas o milagre, a mudança, o sobrenatural vem do agir. É importante continuamente ouvirmos a palavra, mas temos que tomar cuidado para isso não se tornar uma atitude rotineira, automática, e estarmos apenas ouvindo um barulho. Deus não quer que você se emocione com a mensagem. Deus não quer que você fique admirado com o que Jesus fez apenas. Deus não quer que você apenas se torne um conhecedor das histórias. Isso não é importante, conhecer é importante. A Bíblia inclusive fala: erreis por não conhecer as Escrituras. Nós temos que buscar conhecimento, mas vamos lembrar da declaração feita por Davi. Ele disse: pereceria sem dúvida se não cresce. Então, o que o salvou foi a fé, foi o crer, o fator que determinou suas vitórias, determinante para que ele se tornasse quem se tornou, foi o acreditar, foi o crer. Não aceite só ouvir, conhecer, muito menos estar na condição desses religiosos que estavam ali e que viram uma ilustração da pregação, possivelmente, mas se prenderam a algo tão irrelevante. Olha só, eu vejo que Deus queria tanto abençoar, inclusive os religiosos que estavam ali, que permitiu esse movimento de fé, da abertura do telhado, do paralítico descendo pelo telhado, para que todos ali pudessem entender o que é que gera resultado, o que é que provoca milagres, o que é que realmente move Deus, move a mão de Deus. Só que eles estavam tão cegos, a religiosidade, o legalismo era tão grande, que o problema deles se revelou muito maior do que o problema do paralítico. O problema do paralítico era menor do que o problema desses religiosos. O paralítico não tinha autonomia física para andar, para se locomover. Agora esses religiosos não tinham autonomia para pensar. Tinham ideias fixas, tinham crenças limitantes, tinha uma religiosidade, um legalismo ali, que não permitia eles se abrirem para algo novo.
Então, em nome de Jesus, peça a Deus uma renovação mental. Peça a Deus uma libertação da incredulidade, da cegueira, porque a incredulidade cega. Aonde tem incredulidade, tem cegueira. Eles não estavam vendo a oportunidade que estavam tendo. Eles não agarraram a oportunidade que estavam tendo. E assim tem muita gente que não está aproveitando as oportunidades. E eu quero que você diga a Deus agora: eu não quero ser, meu Deus, essa pessoa que está diante de um portal para viver milagres inéditos. E por conta de incredulidade, religiosidade, uma paralisia mental, uma cegueira espiritual, está se privando, está perdendo a oportunidade de viver esse novo tempo, algo nunca vivido antes. Senhor, eu peço, passando do teu sangue, meu Deus, sobre as mentes agora. Passa do teu sangue, meu Pai, sobre cada mente aqui, meu Deus. E se tem mentes, meu Pai, atrofiadas, mentes dominadas, meu Pai, pela incredulidade, pelo legalismo, pela religiosidade, meu Deus, se há pessoas que estão dormentes na fé, eu repreendo agora essa frieza, essa dormência espiritual, em nome de Jesus. Eu repreendo, meu Deus, essa cegueira, essa timidez, essa covardia, toda a inércia, toda a passividade, saia em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Esse espírito religioso, crítico, questionador, que rouba oportunidades, rouba vitórias, essa cegueira de que algo vai acontecer sem que eu faça a minha parte, de que as coisas vão acontecer, milagres vão acontecer por si só, não vão acontecer por si só. O Senhor precisa da nossa cooperação, da nossa fé em ação. Deus, eu oro para que o Senhor, da mesma forma que impulsionou esses homens a abrir um buraco no telhado, impulsionou Pedro, meu Deus, a querer sair do barco no meio daquela tempestade, em meio a ondas violentas. Eu peço, meu Pai, que o Senhor coloque dentro dela aquilo que cabe a ela, aquilo que o Senhor espera dela, meu Deus, a decisão, a atitude que ela tem que tomar, o passo que ela tem que dar, meu Deus, para atrair o sobrenatural, para que milagres, maravilhas, coisas sobrenaturais aconteçam na vida dela. Em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, para que o Senhor coloque dentro dela agora, de forma clara, que passo é esse, que decisão é essa, que entrega é essa. Coloque, Espírito Santo, esse impulso veio do teu Espírito, foi o teu Espírito que impulsionou esses homens a criarem essa alternativa, a abrirem um buraco no telhado. Foi o teu Espírito quem colocou no Pedro. Peça para ir ao encontro dele sobre as águas. Deus do sobrenatural. E ele ousadamente disse: se é o Senhor, então manda-me ir ao teu encontro. E o Senhor avalizou essa ousadia, o Senhor avalizou essa atitude de fé, porque quer que entendamos que é isso que o agrada. A alegria do Senhor é a nossa força. O tempo todo o Senhor está dizendo: coragem, coragem, coragem. E eu peço, meu Deus, que esse espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez, tome cada coração, tome cada vida aqui, Senhor. Eu repreendo de uma vez por todas toda hesitação, todo medo, toda insegurança, essas vozes, meu Pai, que querem
mantê-la num lugar confortável, seguro, meu Deus, mas frustrante ao mesmo tempo. Que essas vozes sejam silenciadas, que o espírito da fé, da ousadia tome a vida dessa pessoa e que ela saia daqui, meu Deus, decidida a fazer o que ela nunca fez. Eu quero que você se comprometa com Deus aqui hoje. Comprometa-se com Deus aqui agora, que você não vai deixar passar essa oportunidade, que você vai atravessar esse portal e que você vai fazer o que você nunca fez, em nome de Jesus. É isso que Deus está exigindo aqui hoje. Faça o que você nunca fez. Faça o que você nunca fez. O que nunca foi feito, faça. Porque você vai dizer a mesma coisa: nunca vimos nada igual. Nunca vimos nada igual. Você vai viver algo inédito, um milagre inédito. Nunca alguém andou sobre as águas. Pedro andou, mas todos tiveram oportunidade de viver. Todos os 12 podiam ter andado sobre as águas, mas só o Pedro ousou. Então a oportunidade é para todos. Não deixe o portal passar. Se levante em fé. Faça a Deus ver a sua fé. Mostre a Deus a sua fé. Eu ressalto que esses homens sequer pediram pelo milagre. Eles sequer abriram a boca para expressar o que queriam. Eles apenas mostraram a fé, rompendo as barreiras, rompendo com os obstáculos, fazendo algo inédito, algo incomum. E o Senhor nem teve que ouvir. Está aqui, ó, vendo a fé que eles tinham. Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Eles não precisaram dizer uma palavra. Jesus viu a fé e já os abençoou. Senhor, eu oro para que essa palavra esteja movendo cada pessoa aqui, Senhor. Que ela se recuse a fazer parte dessa multidão que ouve, que até celebra e glorifica o Teu nome pela manifestação do Seu poder na vida de tantas pessoas, de outras pessoas, mas não vive na sua vida a sua glória. Que ela se recusa a estar como esses mestres da lei, meu Deus, cheios da letra, obesos de conhecimento, mas sem espírito, sem vida, sem fé. Não, meu Deus, eu peço que o espírito da fé tome cada um aqui, e que saia dessa reunião um povo ousado, um povo intrépido, um povo valente, um povo decidido, meu Deus, a se mover com base na palavra. Eu abençoo cada um nesse momento. Eu agradeço, meu Deus, porque eu creio num tempo novo, um tempo de coisas inéditas, porque nós estamos decididos a fazer o que nunca foi feito. Eu creio que essa pessoa sai daqui com esta decisão tomada, para chamar a sua atenção, para dar condições ao Senhor de mostrar a sua glória, de forma que todos vejam, que todos glorifiquem o Teu nome. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, obrigado por esse dia, e obrigado pelo que o Senhor fez aqui hoje. Amém.